Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Olá, crianças! Feliz sábado para vocês! Feliz sábado, Eloá! Feliz sábado, gente! Feliz sábado, Tia Moni! Que coisa mais gostosa estarmos aqui, não é? É muito bom a gente poder estar aqui na casa de Deus ou em casa mesmo, não é? Pra gente ouvir mais histórias sobre Jesus. Isso mesmo! Sábado passado foi muito legal, né, Tia Moni? Você tava com o Nilzinho. Sábado passado eu tava com o Nilzinho e esse sábado eu tô com você, né, Eloá? É isso mesmo! Mas, Tia Moni, por que a gente tá vestida com essa roupa de Masterchef? Não é de Masterchef, é de cozinheiro. E aí, por que a gente tá assim, com essa roupa? Então, a gente tá com essa roupa porque hoje a história que nós vamos contar, Eloá, é uma história muito interessante e que tem a ver com comida. Por isso que a gente tá nesse cenário também de cozinha, né? Isso mesmo, por isso que a gente tá nesse cenário de cozinha. Mas vamos pra história então, Tia Moni? Vamos pra história, crianças? É uma história muito interessante e essa história também é com os mesmos personagens de sábado passado. Sério? Uhum. Você lembra quem eram os personagens de sábado passado que nós contamos na história? Eu lembro. Então, Vocês lembram, gente? vamos ver se vocês lembram. Era de Sadraque, Mesaque e... Abednego. Isso mesmo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a história que eu vou contar hoje, ela vem um pouquinho antes daquela história que nós contamos sábado passado. Sabe, o povo de Israel estava vivendo em tempos em que eles não estavam muito acreditando em Deus, sabe, Eloá? E aí, sabe o que aconteceu? Os babilônios acabaram invadindo o povo de Israel e levando muitas pessoas cativas. É lógico que tinham alguns, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que na época eles não se chamavam assim. Ah, não? Não, eles se chamavam Ananias, Misael e Azarias. E tinha o Daniel também, que sábado passado a gente não contou a história porque ele não estava na história. Mas esse sábado, hoje, na história, Daniel está. E aí, Tia Moni? Então, acontece que quando muitos foram levados presos pelos babilônios, Ananias, Misael, Azarias e Daniel foram levados também cativos. E aí, Tia Moni? Eu tô com medo dessa história. Não precisa ficar com medo não, sabe por quê? Crianças, o que aconteceu foi que quando eles foram levados, naquele caminho eu acho que os babilônios acabaram descobrindo que esses rapazes eram muito inteligentes. Ah, é? Uhum. E aí sabe o que aconteceu? Assim que eles chegaram na Babilônia, eles foram levados para do palácio. Sério? Uhum. Eles foram levados para lá e já no primeiro momento eles serviram para eles e para outros rapazes também que eles notaram que eram muito inteligentes. Eles serviram uma mesa, um banquete com comidas maravilhosas. Cheio de docinhos? Eu não sei se tinha docinhos, mas eu acho que tinha muita comida assim chique, sabe? Só que tinha um detalhe, os babilônios eles ofereciam as comidas deles para os ídolos. E além do mais, eles comiam alimentos que não eram saudáveis para o corpo. Tipo o que, Tia Moni? Tipo carnes que não podiam ser comidas, que a Bíblia proíbe comer. Também bebidas alcoólicas e outras coisas mais. E aí, Tia Moni, o que aconteceu com esses 4 jovens? Então, o que aconteceu com esses 4 jovens hebreus é que esses 4 jovens não comeram. Passaram fome? Mais ou menos. Porque aí eles chamaram o chefe de todo mundo ali, o homem que cuidava de todo mundo aí. Era Aspenaz o nome dele. E aí que eles falaram para Aspenaz, será que daria para você dar outro tipo de comida pra gente? E o Aspenaz ficou admirado e ele falou assim, gente, essa é a melhor comida que existe na Babilônia. E como é que vocês não querem comer essa comida? E eles falaram assim, é que essa comida não é a comida que a gente está acostumado a comer e a gente queria comer as comidas que a gente está acostumado a comer. Eles não desrespeitaram a comida do rei, mas eles pediram que eles queriam comer comidas mais simples. Mas Aspenaz ficou preocupado. Eu imagino. O que ele falou? Então Aspenaz falou assim, mas gente, vocês vão ficar fraquinhos. O que vocês querem comer? Aí eles falaram, a gente quer comer frutas e verduras. E aí? E grãos eles queriam comer também. Grãos? Grãos. E aí,
tia Moni? Bom, e aí que o Aspenaz não estava querendo muito fazer isso não. Então eles fizeram um teste com o Aspenaz e eles falaram assim, Aspenaz, durante 10 dias, vamos testar durante 10 dias e nesses 10 dias, se a gente ficar fraquinho, a gente come a comida do rei. E ele topou? Aspenaz topou. Meio escondido do rei, ele estava com medo, mas ele topou. Deus tocou no coração dele e ele topou. Durante esses 10 dias, os jovens comeram apenas essas comidas, frutas, verduras, legumes e grãos. E aí, tia Moni? E aí, que no final dos 10 dias, eles foram submetidos a um teste. E nesse teste, o Aspenaz ficou muito admirado. Por quê? Por quê? Porque esses jovens, eles estavam muito mais bonitos, muito mais corados, muito mais... Nossa, eles estavam maravilhosos. Mais do que quem? Mais do que os outros. Sério? Os outros que comeram a comida do rei ficaram feinhos e eles ficaram bonitões? Mais ou menos isso, não é? Só que foi muito interessante, porque desta forma, Deus mostrou para Aspenaz que ele podia confiar em Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles poderiam continuar comendo a comida que eles aprenderam a comer lá na terra deles. A comida que Deus pede que a gente coma. Comidas saudáveis que façam bem para o nosso corpo. Isso mesmo. E aí, tia Moni, continua essa história que eu tô gostando. A história não termina por aqui. Depois de algum tempo, os jovens, todos aqueles que foram levados para o palácio, eles foram apresentados perante o rei. E sabe o que aconteceu, Eloá? Não, eu não sei. Conta aí. Então, o que aconteceu foi que os 4 jovens hebreus eram muito mais sábios, 10 vezes mais sábios do que os demais jovens, que já eram sábios. Sério? E era por causa da comida? A comida ajudou, mas o que mais impressiona não é por causa da comida, mas é porque esses jovens foram fiéis a Deus. Lembra da história do sábado passado? Sábado passado eles também foram fiéis a Deus. E dessa vez, eles também foram fiéis a Deus. Seguiram as regras. Regras, regras e regras. A gente tá falando muito sobre regras esse ano, né, tia Moni? Pois é, porque regras fazem parte da nossa vida e nos ajudam a ser pessoas melhores. Então, crianças, eu tenho um negócio muito importante para dizer para vocês. Eu queria que vocês lembrassem do verso bíblico que nós falamos sábado passado e que é deste sábado também. E se eu não me engano, o sábado que vem vai ser o mesmo verso, para decorar mesmo. Qual que é o verso? Guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Ai, que lindo esse verso. Então, as pessoas que guardam a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele sabem o que devem fazer. Sabem seguir as regras que Deus coloca, porque diante das dificuldades, Daniel e seus amigos, eles enfrentaram, eles foram perseverantes e foram obedientes a Deus. E por isso foram abençoados. Vocês querem ser abençoados? Você quer ser abençoada, Eloá? Eu quero ser abençoada. Então, obedeça as regras do papai e da mamãe, as regras de Deus, porque elas não são ruins, são regras que nos ajudam a ser pessoas melhores. Vamos orar para que Deus possa nos ajudar a ser assim? Feche seus olhos, Eloá. Vocês também aí? Fechem os olhos pra gente fazer oração, tá bom? Querido Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos aquilo que o Senhor planejou para nós. Que o Senhor possa nos ajudar a vivermos as regras que o Senhor colocou, as regras também que o papai e a mamãe colocam, para que a gente possa aprender a ter uma vida muito melhor. Cuide de cada criança aqui, de cada adulto também. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Então, gente, a gente tá terminando, mas eu tô curiosa. O que você está curiosa? Então, você disse que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas sábado passado você falou 3 nomes diferentes. Sabe por quê? Uma coisinha que eu preciso contar para vocês é que quando eles foram para a Babilônia, os nomes deles foram mudados. Daniel se tornou Belsazar, e aí o Ananias passou a ser Sadraque, o Misael acabou sendo chamado de Mesaque e Azarias acabou sendo chamado de Abednego. Por isso que a gente falou os nomes diferentes sábado passado, mas são as mesmas pessoas. Entendi. Então agora a gente pode se despedir, né, tia Moni? Agora a gente pode se despedir, sim. Então, tchau, crianças. Um feliz sábado para vocês. Tchau.